Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram nele no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. As crianças da catequese estão espalhadas aí pela igreja hoje, né? Levanta as mãos, quem é da catequese, as crianças. Tá bom. Hoje, nós vimos na passagem do Evangelho, Jesus que tira do templo santo de Deus todos os vendedores que estavam comprando, vendendo coisa dentro da casa de Deus. Porque a casa de Deus é um lugar santo. A casa de Deus é um lugar santo. Lá Deus morava de verdade. Só que Jesus fala mais uma coisa, que o seu corpo era o templo. O seu corpo era o templo. E porque o corpo de Jesus é o templo, quando a gente recebe o corpo de Jesus, que vocês estão se preparando, a gente também se transforma em um templo santo, uma casa de Deus. Deus quer morar dentro de cada um de nós. Na primeira leitura, Moisés deu para o povo os 10 mandamentos, que vocês vão aprender na catequese. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas dos outros alheias. Esses mandamentos Jesus resumiu em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Os 3 primeiros mandamentos são de amar a Deus e os outros 7 mandamentos são de amar ao próximo como a si mesmo. E esses mandamentos, eles são um caminho para a nossa felicidade e para a felicidade dos outros, para que nós sejamos felizes. Quando a gente segue os mandamentos, nós nos tornamos felizes e os outros se tornam em volta de nós também felizes. E pelo contrário, se a gente não segue os mandamentos de Deus, a gente fica na miséria e os outros em volta de nós também ficam na miséria. Eles são muito importantes, seguir os mandamentos de Deus, porque Deus habita dentro de nós
como num templo, como na sua casa. E se Deus está dentro de nós, nós temos que nos comportar como na casa de Deus, viver os mandamentos, seguir a palavra de Jesus. São João fala, olha, amar a Deus é o seguir os seus mandamentos. Eles são um caminho para a nossa felicidade, para a nossa alegria e para a alegria dos outros. Hoje, povo de Deus, ouvimos a purificação do templo, dos vendilhões que lá estavam pelo Senhor. Quem estava lá entendeu este gesto como um gesto profético e por isso pediram para Jesus um sinal. E Jesus diz, o sinal é destruir este templo e eu o reerguerei em 3 dias, o templo do seu próprio corpo. O templo era um lugar onde Deus habitava de maneira próxima, visível, era invocado e louvado. Jesus diz que o seu corpo é o novo templo, é o lugar onde Deus habita próximo de nós, onde é louvado, onde pode ser invocado e chamado. E pode ser chamado justamente porque nos ama até a loucura da cruz, como nós ouvimos na segunda leitura. Loucura para os pagãos, escândalo, pedra de tropeço para os judeus, o sofrimento dele por amor de cada um de nós. Ainda é uma loucura, a cruz é uma loucura também e um escândalo para nós cristãos hoje. A única diferença é que lá a gente encontra nesta cruz a companhia de Jesus Cristo e é Ele que transforma isso em sabedoria e força de Deus. Todo mundo que encontra a cruz tem muita dificuldade, mas os cristãos que também encontram a cruz, tanto quanto os outros, têm a presença de Jesus Cristo nela, e a presença de Jesus Cristo transforma o que é uma loucura, um escândalo, uma pedra para que a gente caia no chão, em salvação e força de Deus. Mais adiante, no mesmo Evangelho, Jesus vai dizer que nem no Monte da Samaria e nem no Templo de Jerusalém vai ser o lugar de louvor a Deus, porque Deus é Espírito e procura adoradores em Espírito e verdade. A gente sabe que Deus quer que alguém o adore com uma vida verdadeira e no Espírito Santo, mais do que em lugares concretos. É claro que a gente sabe que nenhum de nós realmente é capaz disso se a gente não recebe dele a graça, a força de fazer isso e de recomeçar sempre. Na primeira leitura, Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos. Esses mandamentos ensinam a amar a Deus e ao próximo. O povo de Israel foi libertado não para viver como um povo qualquer, mas como um povo consagrado a Deus, no qual Deus habitaria até quase fisicamente pela Arca da Aliança, e por isso eles deveriam saber também como viver como irmãos. Os 10 mandamentos ensinam isso. Eles ensinam as coisas que nós devemos nos lembrar sempre ou evitar sempre, se nós queremos realmente amar a Deus e aos irmãos. Nós não podemos amar a Deus e aos irmãos só de boca. Nós temos que amá-los com gestos concretos e decisões da nossa vida. E os mandamentos mostram isso. Se nós queremos ser homens e mulheres de verdade, verdadeiras pessoas humanas e não simplesmente guiados pelo instinto, os mandamentos valem para nós até hoje e vão valer sempre e não vão mudar. Jesus aprofunda o sentido espiritual dos mandamentos e ele exige de nós não apenas o cumprimento de leis, mas a transformação do nosso coração. O mandamento diz: não matarás. A gente sabe que isso acontece bastante na nossa sociedade, na violência que existe tanto nas nossas ruas, também nos governos que vira e mexe procuram legalizar a eutanásia, suicídio assistido, o aborto. Mas também Jesus nos ensina, ele nos explica que matar não é só tirar a vida de alguém,
mas pode se tirar aos poucos esta vida, ferindo com palavras, também prejudicando essa pessoa com gestos ou até desejando o mal do outro. O mandamento diz não cometer adultério, e a gente sabe como isso é importante para as famílias, mas Jesus nos ensina que até mesmo alimentando desejos no coração a respeito de outras pessoas, podemos cometer adultério. O mandamento diz para santificar o sábado como o dia do Senhor, e Jesus nos ensina que o dia do Senhor se vive estando com Ele, em oração, com a igreja, descansando nele e fazendo bem aos outros, especialmente no dia em que Ele apareceu aos seus discípulos, o primeiro da semana, o domingo, é o dia do Senhor, o dia de estar com Ele. O mandamento diz para amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma. E Jesus, mais do que isso, promete a vida eterna e a vitória sobre a morte a quem permanece com Ele até nos sofrimentos e na cruz. Os mandamentos nos ensinam o caminho e Jesus nos dá a graça, o exemplo, a companhia, a força e a recompensa de seguir os mandamentos. Deus desceu sobre o monte Sinai e o povo recebeu os mandamentos para serem um povo onde Deus poderia morar. No Evangelho, Jesus expulsou os vendilhões do templo porque era um lugar santo, mas depois Ele quer explicar qual é o verdadeiro lugar santo, que é o seu corpo. Esta igreja é um templo de Deus, mas ela é um templo de Deus não por causa do formato dela, nem por causa das imagens que aqui estão. Ela é um templo de Deus porque aqui se reúne o corpo de Cristo, a igreja. E quando nos reunimos, implorando o Espírito Santo e fazendo o que Jesus nos ensinou, se faz presente Ele mesmo na Eucaristia, o corpo de Cristo, que se faz presente e nos reúne com Ele. Esta igreja é um templo por causa do corpo de Cristo que nela habita, que habita nela porque nós, o corpo de Cristo, oramos no Espírito Santo e fazemos o que Jesus nos pediu, e Ele está aqui conosco. É a presença de Deus que torna um lugar um templo. São João Paulo II diz que a igreja nasce da Eucaristia, e a igreja faz a Eucaristia faz a igreja, a Eucaristia faz a igreja, e a igreja faz a Eucaristia. É ela que faz dessa igreja um templo, onde Deus quer ser louvado. E mais ainda, faz de cada um de nós um templo, onde o Deus verdadeiro quer ser louvado. E como Deus é louvado? Nos diz São João, amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Amar a Deus é cumprir seus mandamentos. Está na primeira carta de São João, isso. E vimos que Jesus nos exige, Jesus nos exige dos mandamentos, o que Ele nos pede, só é possível se nós estamos junto com Ele, quando oramos, quando pedimos perdão, quando recomeçamos e quando aprendemos a perdoar os outros. Quando lutamos seriamente para cumprir os mandamentos, se a gente tentar seriamente cumprir os mandamentos de Deus, nós notamos o quanto eles são difíceis. E é por isso que a gente deve confiar totalmente em Deus e saber ser pacientes com os outros que também encontram, como nós, dificuldades. Amar a Deus é cumprir seus mandamentos. Por que essa passagem é lida na Quaresma? Claro, primeiro para que a gente sempre coloque a nossa vida diante dos mandamentos de Deus, que Ele nos pede, mas também vimos que é a presença de Jesus que purifica o templo de todos os que queriam se beneficiar com o lucro lá. E nós somos o templo de Deus. Se cremos realmente na presença de Cristo que entra em nós, temos que deixar que Ele entre e que Ele vire as mesas dos vendedores que existem dentro de nós,
que Ele purifique o nosso templo de todo egoísmo, de toda mesquinharia, de toda troca. Com Deus, nós não fazemos comércio. A Deus, nós nos doamos totalmente e Ele se doa totalmente a nós. Nós não compramos a Deus. O vendedor troca uma coisa por outra, com interesse para ele. Mas a presença de Jesus nos purifica disso. A gente pode viver uma vida de vendedor com Deus ou com os outros. Um relacionamento de interesse, de benefícios com Deus e com os outros. E Jesus nos purifica disso, tanto no relacionamento com Deus, com o Pai, também com os outros. Quando nós não vivemos os mandamentos, vivemos no puro instinto, egoísmo e interesse, a gente vive uma relação comercial. A gente faz algo buscando algo em troca, tanto de Deus quanto dos outros. Se a gente não luta para viver os mandamentos, a gente vive assim. Mesmo quando a gente tenta viver os mandamentos, ainda existe dentro de nós um vendedor querendo obter algum lucro de Deus e dos outros. Por exemplo, querer se dar bem materialmente, porque eu vou na igreja, eu tenho que estar bem materialmente. Por exemplo, ser aplaudido, ser elogiado, admirado. Querer que Deus obedeça às minhas vontades, porque eu luto para ser justo, ou os outros. Jesus nos purifica de tudo isso. Ele coloca no nosso interior o mistério da sua cruz. Loucura para os gentios, para os gregos, escândalo, tropeço para os judeus, mas para nós que cremos, é nossa salvação. É a capacidade de estarmos juntos com Ele, quando nós não temos nenhum lucro e nenhum interesse. É a capacidade de fazer o bem, até quando é difícil, até nos dias de sofrimento, até quando mais nós perdemos mais do que ganhamos. No templo de Deus, dentro de nós, só pode existir doação e confiança. E a presença de Jesus torna esta cruz leve, suave e uma cruz de salvação. Nós que recebemos o corpo de Cristo, pedimos que Ele vire as mesas, que tire em nós o que existe de vendedor e nos ensine a viver os seus mandamentos com um coração livre e doado. Amém.